Olá, como vocês estão? Eu sou o André e sejam bem-vindos ao canal Poesia Nunca Mais. E hoje eu vou falar um pouco sobre o livro Os Manuscritos Perdidos, da Charlotte Brontë. Então, por que da Charlotte Brontë? Porque Os Manuscritos Perdidos, na verdade, é uma compilação de vários estudiosos da obra, aliás, das obras das três irmãs autoras, a Charlotte Brontë, a Emily Brontë e a Anne Brontë, as três irmãs, que se tornaram escritoras e pelo menos um romance de cada uma delas se tornou conhecido. Então, no século XIX, elas. Da Charlotte Brontë, que é a irmã mais velha, a que viveu mais tempo, 40 e poucos anos, as demais morreram muito jovens. Da Charlotte Brontë, o livro mais conhecido dela é o Jane Eyre. É um calhamaço, né? É o Jane Eyre, que fala sobre a história de uma órfã, né? Esse livro eu não li ainda, mas eu assisti ao filme recente com a atriz Mia Wachowskaya, que é aquela atriz que fez a Alice no País das Maravilhas. É um bom filme. Pretendo ler ainda. Outro livro é da Emily Brontë, que eu já li, não estou com ele aqui, que é O Morro dos Ventos Uivantes. E um da Anne Brontë, a mais jovem das três, que eu adquiri recentemente, é A Senhora de Wildfell Hall. É o segundo livro da Anne Brontë. O livro mais conhecido dela é o Agnes Grey. Mas voltando aqui aos Manuscritos Perdidos, é uma compilação de textos de estudiosos da obra das três irmãs, mas também uma espécie de biografia da família Brontë. Porque os Manuscritos Perdidos, para contextualizar assim, quem é a família Brontë? A família Brontë, família britânica, né? Que eram o reverendo Patrick Brontë, que se casou com Maria, tinha outro sobrenome, Maria Brontë, e tiveram 6 filhos, sendo que as duas primeiras crianças, duas meninas, as duas mais velhas, faleceram ainda jovens, 10, 12 anos, de tuberculose. E os demais, os 4, eram as 3 irmãs Brontë, mais o Branwell, o único rapaz, o único jovem. O Branwell era um pintor, né? Queria se tornar um pintor. Não se tornou um grande pintor, mas um quadro dele se tornou muito conhecido por conta de retratar as 3 irmãs escritoras, que eu vou mostrar logo mais. Antes quero mostrar um pouco essa edição. Essa edição aqui, de capa dura, eu encontrei numa banca de jornal, a banca do Raul. E estava muito barato e tal. Essa edição, capa dura, ela tem esse fitilho aqui para abrir a edição, que não é um marca-página, é apenas um fitilho para abrir. Aí você tem uma cinta, né? Tem uma cinta dos Manuscritos Perdidos, que diz: resgatado de um naufrágio e perdido por quase 2 séculos, este livro tem uma história tão incrível quanto as escritas pela família Brontë. E aqui você tem a edição, folha de guarda, toda ilustrada, né? E assim, o Branwell, o quadro famoso dele é este quadro aqui, que retrata as 3 irmãs, a Emily, a Charlotte e a Anne Brontë. E aqui ao centro, você tem apagado, era o Branwell, o próprio pintor. Ele tinha pintado a si mesmo, aqui um autorretrato, no centro da pintura. E depois ele desistiu e apagou, colocando essa luz. Porém, com o passar dos séculos,
começou a aparecer um pouco da silhueta dele, como se fosse um fantasma. Então assim, o Branwell, ele não se tornou um pintor conhecido, dos 4 irmãos sobreviventes aí, né? Ele dividiu com a irmã, a Charlotte, a criação de um reino imaginário, que eles chamaram de reino Angria. E a Emily e a Anne, um reino também, elas criaram um reino, isso durante a juventude, né? Infância e adolescência. Elas dividiram a criação de um reino de uma ilha no Pacífico Norte, que elas denominaram de Gondal, uma ilha imaginária. Então tinha esses 2 mundos imaginários. Faz parte da juvenília, ou seja, da obra imatura, né? A obra da juventude dos 4. Mas quem prosseguiu na literatura foram as 3 irmãs. O Branwell queria ser um pintor. Ele faleceu jovem. Todos eles faleceram jovens, né? Primeiro nós tivemos a morte das 2 irmãs mais velhas, 10, 12 anos, remanescentes os 4. A mãe foi assistida, o falecimento dela, câncer, se eu não me engano. A mãe, que era Maria Bronte, que já vamos falar sobre ela, falecida, assistida pelo patriarca, o reverendo Patrick Bronte, e as 4 crianças. A Charlotte viveu 44 anos e os demais irmãos morreram antes dos 30 anos. Cada uma delas deixou 1 ou 2 obras literárias, romances, muitos poemas que publicaram sob pseudônimo. Então, este livro aqui, ele é baseado, esses manuscritos perdidos, sobre os manuscritos que as irmãs, e não só as irmãs, mas também os desenhos do Branwell e anotações da mãe, Maria Bronte, e do pai, o reverendo Patrick Bronte, faziam as margens de um livro de um poeta que faleceu jovem, aos 21 anos, ainda no tempo da universidade, faleceu jovem aos 21 anos, o Henry Kirke White. Tem uma fotografia dele na página 33. Na página 33. O Henry Kirke White. Ele não publicou nada em vida, pelo menos não em livro, né? E quando ele faleceu aos 21 anos, ficou a cargo de um poeta que depois se tornou um pouco mais conhecido, que foi o Robert Southey, que é este poeta. Ele fez uma compilação dos poemas do Henry Kirke White e publicou o livro em 2 volumes, The Remains of Henry Kirke White, né? Que é, aqui está a folha de rosto aqui do The Remains of Henry Kirke White, uma compilação da obra poética desse jovem poeta que faleceu prematuramente, mas que era um promissor poeta. Este livro caiu nas mãos da Maria Bronte, que estava prestes a se casar e a conhecer, inclusive, o Patrick Bronte numa outra cidade da Inglaterra. E ela levava esse livro. E o Patrick Bronte, o reverendo Patrick Bronte, chegou a conhecer o poeta Henry Kirke White, inclusive parece que deu ajuda financeira a esse poeta, financiou ele durante os anos de universidade. E ela estava com um exemplar dentro de um baú, uma viagem de navio, para conhecer o seu futuro esposo. E esse navio naufragou. Salvaram o baú. Então esse livro do poeta Henry Kirke White se tornou uma relíquia da família. Porque a mãe das irmãs Bronte, a Maria Bronte,
tinha muito carinho pelo livro, do jovem poeta que faleceu muito jovem, aos 21 anos. E o pai, ou seja, o marido dela, o patriarca, o reverendo Patrick Bronte, conheceu esse jovem poeta. Então a família passou a fazer anotações às margens do livro e também a fixar manuscritos, tanto dos pensamentos delas a respeito deles, né, do Patrick, do Branwell e das irmãs Bronte, da Maria Bronte, a respeito dos poemas, como também desenhos do Branwell ao longo do livro. Então, os estudos que existem neste livro são sobre estes fragmentos, estes poemas, estas análises, observações sobre os poemas do Henry Kirke White, escritos pelas irmãs Bronte, com desenhos do Branwell, com anotações do Patrick e da Maria Bronte. Então, uma relíquia familiar. Ao longo do tempo, todas elas de tuberculose faleceram muito cedo. Tanto a Emily quanto a Anne. A Emily é autora do Morro dos Ventos Uivantes, quanto a Anne, autora do Agnes Grey e desse A Senhora de Wildfell Hall. Faleceram cedo. A Charlotte Bronte chegou a se casar. Ela chegou a se casar, mas faleceu com complicações no parto, aos 44 anos. Então ela viveu mais tempo e ela foi a única das irmãs que teve uma carreira literária reconhecida. Embora, com o passar dos séculos, né, a Emily Bronte se tornou a mais conhecida das três com o Morro dos Ventos Uivantes. Mas, a princípio, em vida, a Charlotte foi a mais conhecida, que teve uma carreira literária, se tornou famosa, né, mundialmente. Viajava, dava palestras. Então, talvez por isso o nome da Charlotte esteja aqui. E por conta de, às margens do livro desse poeta, Henry Kirke White, foram encontrados muitos manuscritos da Charlotte, inclusive poemas inéditos. Esse livro, quando o Patrick White, o reverendo, enterrou toda a sua família, ele foi o único que envelheceu e faleceu velho, né? Os demais morreram jovens, tanto a esposa quanto os 6 filhos. Ele enterrou a todos. Então, esse livro do Henry Kirke White, esse jovem poeta, ficou sob o poder do Patrick Bronte, o reverendo, até o final da sua vida. Depois, os pertences da família Bronte foram leiloados. E estes livros, inclusive esse livro, que é tratado aqui, nessa compilação de ensaios, foi parar na mão de colecionadores, por conta da famosa Charlotte Bronte. E ele acabou parando, eram 2 volumes, né? Parou nas mãos de um colecionador americano. Passou de mão em mão, e só em 2015, este livro, essa relíquia da família Bronte, foi retornar à Inglaterra, no museu da família Bronte, que fica na casa da família. Então foi retornar de volta ao seu lar, em 2015, quando um colecionador, dono parece de um sebo nos Estados Unidos, vendeu esse livro, percebeu que ali tinha manuscritos da família e vendeu para o Museu Bronte, da família Bronte. Mostrar algumas curiosidades do livro. Por exemplo, esses reinos imaginários criados pelas duplas, né? Branwell, Charlotte, Angria, Emily, Anne, Gondal. Elas escreviam em letras, em micrografia, né? Letras pequenas, em livrinhos que elas mesmas faziam, livros minúsculos assim. Então, aqui pela foto você consegue ver que esses livrinhos, com esses contos, essas histórias,
dessas terras imaginárias são do tamanho de uma moeda quase. Que você tem os livrinhos com as primeiras histórias escritas pelas irmãs Bronte, com também a ajuda do Branwell, também participava, né? Embora depois ele optou pela pintura, né? E aqui você tem essa curiosidade. E aqui você tem uma página com um desenho do Branwell. Então você tem manuscritos das irmãs, desenhos do Branwell. Isso aqui é um rosto de uma das personagens do reino imaginário que ele criou junto com a Charlotte, que é o Angria, né? Aqui eu já mostrei, né? The Remains of Henry Kirke White, a folha de abertura do livro do poeta, do jovem poeta falecido aos 21 anos. Aqui tem um manuscrito de um poema da Charlotte, poema inédito até então, né? Que é o poema Amanhecer, 1829. É um manuscrito com desenhos do Branwell, o poema da Charlotte. Aqui tem o poema Solitude, a página do poema Solitude do Henry Kirke White, com anotações da Emily às margens, dizendo que este poema é a obra-prima do poeta. E aqui você tem o quadro mais famoso depois daquele das Três Irmãs, né? O quadro que se tornou mais famoso, é a pintura mais conhecida do perfil aqui da Emily Bronte, autora do Morro dos Ventos Uivantes, pintada pelo irmão Branwell. Para concluir, ao longo do livro, o livro é composto das seguintes partes, né? No sumário nós temos aqui. Tem um prefácio da atriz britânica Judi Dench, uma espécie de dama do teatro inglês, alguma coisa nesse sentido. Atriz de cinema também. A Judi Dench, ela é a presidente do museu, né? Da casa da família Bronte, Sociedade Bronte, né? Tem uma fotinha aqui da Judi Dench. Tem um prefácio escrito por ela. E o livro é composto por uma introdução, Perdido e Encontrado, fala sobre a história do manuscrito, né, desse livro, que tinha toda essa riqueza, essa fortuna literária da família Bronte, que é escrito pela Anne Dinsdale, a arqueologia do livro, Barbara Heritage, uma visita a Haworth, que é a cidade da família Bronte, né? Unindo fantasia à realidade, Emma Butcher, Cristais Partidos, Rapazes, Sede de Sangue e Beleza, Sarah E. Meyer. Reinventando o Céu, Anne-Marie Richardson. O livro é composto por essas partes. Cada uma dessas partes são ensaios escritos pelos principais estudiosos da obra das irmãs Bronte. Então, neste caso aqui, você tem uma compilação desse material que está escrito às margens de todo o livro, como também das folhas em anexo aos 2 volumes. Então, tem folhas em anexo. Você tem, por exemplo, um rascunho, um manuscrito da primeira ideia para a composição do Morro dos Ventos Uivantes da Emily Bronte. Resumindo, é um achado literário, vamos dizer assim, né? No sentido de que é um livro que sobreviveu a um naufrágio, foi encontrado. Depois ele se tornou uma relíquia de família, onde essa família é uma das famílias mais conhecidas da literatura mundial, né? As 3 irmãs que escreviam. E elas registravam os seus primeiros impulsos, né? Literários, assim. Então, se tornou uma relíquia literária. Então, você tem textos desses estudiosos e as traduções destes manuscritos que estão às margens dos poemas do Henry Kirke White e também em anexos. Então eu encontrei esse material, né, esse livro,
numa banca de jornal, nunca tinha ouvido falar desse livro, e foi naquele stand giratório, né? Estava procurando, não tinha nada que interessava, e encontrei esse livro. Foi como encontrar, por exemplo, eu até faço uma analogia aqui, um manuscrito dentro de uma garrafa à deriva, né? Em alto mar. E aí eu encontrei. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Vale muito a pena tanto conhecer as obras das autoras, quanto essa história desse manuscrito perdido e encontrado, né? Então é isso, pessoal. Muito obrigado para quem viu o vídeo até aqui. Um abraço e até a próxima.